Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cada mais uma vez, grande é o Senhor, grande Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Esse Deus é bom. Esse Deus tem dirigido o teu povo. Esse Deus que tem tido muita misericórdia de nós. Nós estamos vivendo, irmãos e amigos, um momento de tribulação, um momento em que precisamos aprender, como diz o apóstolo Paulo, aprender a administrar toda e qualquer situação. E nós, como servos do Senhor, precisamos, nesse tempo, entender a vontade de Deus sobre todas as coisas. E a partir daí, tirarmos lições, refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso compromisso com Deus. E somos desafiados a isso, a testemunhar desse Deus que está presente em toda e qualquer situação. Esse Deus que nos fortalece, esse Deus que nos dá a condição de enfrentar esse momento em que nós estamos enfrentando. E é por isso que nós queremos nessa noite estar trazendo uma palavra a você, membro dessa igreja, e você que está nos ouvindo pelas redes sociais, que devemos de fato observar as orientações, que nós temos já para o nosso cotidiano. Nós estamos iniciando já a semana e precisamos ter cuidado, no nosso comportamento. Nós estamos saindo do padrão que nós estávamos acostumados a viver. Então, fique em casa. Seguindo a orientação, nós precisamos todos estarmos nas nossas casas até que passe esse surto, até que passe essa crise. Devemos cuidarmos dos outros. É a oportunidade que nós temos de preocuparmos, de estarmos buscando atender as necessidades daqueles que precisam. Principalmente as pessoas idosas, o cuidado com elas, as pessoas que têm problema de saúde, precisamos ter cuidado também com essas pessoas. Então eu quero convidar você, e nós vamos nesse momento orar, pedir ao Senhor, ou interceder ao Senhor pelo nosso Brasil e pelo mundo. Nós estamos enfrentando aí um momento
muito complicado para o nosso país. E nós vamos nesse momento interceder pelas pessoas que contraíram o vírus, o coronavírus. Precisamos interceder para que o Senhor possa dar a tranquilidade necessária nesse momento de angústia, nesse momento de incerteza. Devemos interceder pelos países que foram afetados por essa doença. Devemos interceder pelos profissionais que estão envolvidos diretamente, profissionais de saúde, principalmente. Nós vamos nesse momento interceder para que o Senhor possa dar a condição dos cientistas, dos médicos, né, para que eles possam estar providenciando o medicamento, né, a cura para esse vírus. Fale com Deus nesse momento. Interceda. Se você conhece alguém que está nesse momento que contraiu o vírus, interceda por ele, pelos seus familiares. Interceda a Deus por cada pessoa que está muito insegura nesse momento com o dia de amanhã. Interceda a Deus por aqueles que estão sofrendo. Interceda a Deus pelos empresários nesse momento, pela incerteza que há no coração deles. Interceda a Deus pelos empregados, pessoas que precisam trabalhar para adquirir o pão de cada dia. Busque o Senhor, fale com Ele, apresente a Ele nesse momento a sua angústia, seu sofrimento. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada. Deus, a Tua palavra diz que uma folha não cai da árvore sem a Tua vontade, Senhor. É por isso que nós colocamos em Tuas mãos nesse momento o nosso Brasil, o mundo, ó Deus, pelo que está acontecendo, ó Deus. Tu possa, Deus, estar indo de encontro às pessoas que de alguma forma, Deus, contraíram esse vírus, Senhor. Deus, visite, ó Deus, os familiares. Visite, ó Deus, aqueles países, ó Deus, que foram afetados por essa doença, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, conduzir, Senhor, as pessoas que estão na liderança, Senhor, do país, que está conduzindo esse momento de crise, Senhor. Dê a eles, ó Deus, sabedoria, Senhor. Deus, dá a eles, Senhor, discernimento, ó Deus. Senhor, nós só temos a Ti para recorrer num momento como esse, ó Deus. Senhor, esteja, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais, ó Deus. Que a Tua igreja, Senhor, possa sair dessa crise fortalecida, Senhor. Que cada um de nós possamos pensar sobre o nosso compromisso contigo. Que cada um de nós possamos, ó Deus, estarmos envolvidos, Senhor, para ajudar essas pessoas que sofrem nesse momento, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Muito obrigado porque é o Senhor que tem, ó Deus, aperfeiçoado cada um de nós, Senhor, e nos dado condição de poder suportar e enfrentar esse momento, ó Deus. Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, continua nos moldando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos, irmãos, nesse momento, fazer uma reflexão a partir da experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Eu quero convidar você, onde você estiver nesse momento, que abra a sua Bíblia ou o seu smartphone ou o seu celular no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao verso 41. E nós vamos pensar nesse momento sobre essa experiência, essa narrativa de Marcos, a partir da experiência que Jesus teve ou que os seus discípulos tiveram com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 até o 40. 41 também. Na minha versão diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus aos seus discípulos:
passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse aos discípulos: por que são assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? É interessante nós pensarmos, irmãos, sobre esse texto e sobre essa experiência de Jesus, ou a experiência dos discípulos, porque como crentes em Jesus, nós precisamos entender, quando nós estamos passando por alguma tempestade em nossas vidas, quando há um problema muito difícil de ser enfrentado. E geralmente, irmãos, quando uma pessoa se assusta com pequenos problemas, a sabedoria popular diz que é fazer tempestade de um copo d'água. Mas quando as adversidades se agigantam, sentimos-nos incapazes para superarmos o desafio das ondas. Então não nos resta outra escolha, senão entregarmos a nossa vida nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção porque dentro desse acontecimento existe uma tempestade. E os discípulos estavam ali de fato, e Jesus enfrentando uma grande tempestade. Assim Marcos narra esse acontecimento. O que é uma tempestade? Uma tempestade é uma ação violenta da atmosfera, às vezes acompanhada de chuva, ventos e trovões. É denominado também como um temporal. E isso pode significar, meus irmãos, meu amigo, em um sentido figurado, luta, tribulação, provas, aflições que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas interessante, irmãos, que nós precisamos, nesses tempos de tempestades, nesses tempos em que nós vivemos essa angústia dos problemas da nossa vida, nós precisamos ter algumas atitudes que nos faz vencer as tempestades da vida. Eu quero nessa noite, nesse momento, enumerar algumas situações baseado no acontecimento que Marcos está narrando aqui dos seus discípulos com Jesus. A primeira atitude que nós precisamos assumir para vencer as tempestades da vida é não se deixar dominar pelo pavor. Notem que no texto os discípulos de Jesus ficaram apavorados. Isaías capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer, num momento de angústia, ele vai dizer: o meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. Observe que
nós precisamos ter a tranquilidade, não deixar ser dominado pelo pavor. Eu quero chamar a atenção nesse momento, irmãos, porque Jesus estava presente com os seus discípulos, mas eles aqui não deram conta disso, se apavoraram diante da tempestade. O medo tem base racional, é uma defesa do nosso psiquismo. Porém, o pavor, ele é incontrolável. Mas nós precisamos, nesse momento, pensar. E aí, tirar a primeira lição desse texto. É que, com a presença de Jesus, você pode tranquilizar. Porque a partir do momento que os discípulos perceberam a presença de Jesus, eles então tranquilizaram. Então a primeira atitude, não se deixe dominar pelo pavor. A segunda atitude é usar o potencial humano até o limite máximo. Usar o potencial humano até o limite máximo. Nós precisamos fazer a nossa parte no momento das tempestades. É interessante que Jesus estava no barco, mas a narrativa de Marcos diz que eles remaram quase que a noite toda. Eles remaram, eles fizeram todo o esforço. É bom nós lembrarmos que nesses discípulos de Jesus já tinham alguns discípulos experientes, pois eles eram pescadores. Então, todo o conhecimento que eles tinham de uma tempestade no mar, com certeza eles usaram naquele momento. Eles fizeram a sua parte. Por isso nós precisamos usar o potencial humano. Estamos vivendo esse momento de crise, e muitas pessoas dizem: pastor, eu preciso usar a minha fé. Sim. E muitas pessoas, de modo irresponsável, estão muitas vezes não seguindo as orientações dos médicos, das pessoas que têm o conhecimento. Nós precisamos sim usar a nossa fé com responsabilidade. Precisamos estar usando o nosso potencial humano. O crente deve usar o seu potencial até o limite máximo para enfrentar as tempestades. Josué, no capítulo 1, versículo 6, ele vai expressar da seguinte forma: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais, que os seus pais lhe dariam. O terceiro aspecto desse texto, onde nós precisamos ter atitudes para vencer as tempestades da vida, é não desistir. Não desista. Por mais que as tempestades sejam fortes, por mais que as crises venham abalar, mas você precisa continuar firme. Os discípulos lutavam contra o vento, tentando chegar a outra margem. E aqui, o crente igualmente deve lutar para alcançar a sua vitória sobre os problemas da vida. O texto de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, vai nos dizer: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E a quarta atitude que nós precisamos ter é ter fé. Se tem uma virtude que atrai a atenção do mestre, essa virtude é fé. E agora Jesus chama a atenção daqueles discípulos que estavam ali no barco. Por que vocês são assim? Porque vocês não têm fé. E é interessante que não é a primeira vez que Jesus chama a atenção dos seus discípulos a isso.
E muitas vezes, meu amigo, meu irmão, no momento de crise, no momento de tempestades na nossa vida, nós esquecemos que nós temos um Deus. A fé é a vitória que vence o mundo. É assim que João expressa na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Para o crente que tem fé, tudo é possível. Tudo é possível. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos ter essas atitudes para vencer as tempestades da vida. E nós precisamos, irmãos e amigos, caminhar justamente pensando sobre a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos encarar toda e qualquer situação, lembrando que o Senhor está conosco, lembrando que o Senhor é fiel. Mas eu quero nessa noite também apresentar 3 ações para vencer a tempestade. E o que aconteceu aqui nesse episódio? A primeira dela é clamar a Jesus. Os discípulos, no versículo 38, vai dizer: mestre, não se te dá que pereçamos. Eles clamaram, eles buscaram ajuda no Senhor. Pedro, em Mateus capítulo 10, versículo 30, ele diz: Senhor, salva-me. Quando ele, naquele episódio que ele estava andando sobre o mar, sobre as águas, e começou a afundar, e rapidamente ele clama: Senhor, salva-me. É interessante, irmãos e amigos, que existem pessoas que nas horas da tempestade não clamam a pessoa certa, não vão a Jesus, que nunca deixou ninguém sem resposta. Mas muitas vezes os discípulos, eles clamaram por Jesus nesse momento. Então, a primeira ação que deve acontecer na vida de todo homem, diante das tempestades, é clamar por Jesus. A segunda é permanecer no seu lugar, a menos que Jesus ordene que saia. Diante de tudo que está acontecendo, o melhor lugar ainda é estar dentro ou na presença de Jesus. Os discípulos ficaram ali, mas eles tinham o Senhor Jesus. E a terceira ação é obedecer a Cristo. Obedecer. Nós temos, irmãos, tudo necessário para enfrentarmos essa crise na palavra de Deus. Se nós seguirmos as ordens, se nós seguirmos o que a Bíblia nos fala, e a Bíblia tem várias orientações para nós a esse respeito. No momento de crise, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou fazer com vocês coisas grandes que vocês não sabem. O Senhor é Ele que nos sustenta. Se o crente obedecer a Cristo, nenhuma tempestade poderá impedir a sua trajetória. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 24, que todo aquele que escuta as suas palavras é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Por outro lado, quem não obedece, edifica a sua casa sobre a areia. Mas eu quero chamar a atenção ainda, estou chegando ao final dessa reflexão. Por que Deus permite as tempestades? E nessa semana várias pessoas me perguntaram: pastor, por que Deus permitiu que esse vírus se propagasse no mundo? E aí, irmãos, nós vamos perceber que a Bíblia nos orienta que o crente terá de lutar contra as constantes aflições desse mundo. O Evangelho de João, capítulo 16,
versículo 33. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus fala isso aos seus discípulos, ele fala pelo menos com duas finalidades. A primeira finalidade é para conhecer os limites humanos. E nós somos limitados. Observe, irmãos, que um simples vírus abalou toda a economia do mundo. Um simples vírus fez com que todo o comércio, toda a estrutura fosse modificada. E Jesus permite as tempestades, permite os problemas, para nós conhecermos os limites humanos. E a segunda finalidade é para conhecer quem é Jesus. As tempestades acontecem na vida do crente para que esse conheça melhor quem é Jesus. E o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Assim diz o Salmo 46, versículo 1. João 11, 25 diz que somente Ele é a ressurreição e a vida. João 14, versículo 6 vai dizer que Ele é o caminho. Atos 4, versículo 12 vai dizer: e em nenhum outro há salvação. Essa é a verdade. Deus permite as tempestades para que nós possamos enxergar mais perto dEle. Eu quero encerrar nessa noite dizendo: se tão somente o crente ou o homem estiver junto a Cristo, confiando firme nele, jamais será submergido pelas tempestades da vida. Cristo prometeu que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Então, pense nisso. No mundo teremos aflições, mas Cristo, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a condição de nós vencermos. Há um hino no cantor cristão, e esse hino tem tudo a ver com esse episódio que Marcos faz a narrativa, que chama Sossegai. E nós vamos entoar esse hino nesse momento. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não tenho um Salvador. E aí nós vamos adorar o Senhor, cantando esse hino nesse momento. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te tida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre,
vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, que as águas não podem ao naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, que as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Depois que Jesus foi acordado, os discípulos clamaram por ele. O texto diz que ele agora repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. O conselho para nós nessa noite, da palavra de Deus, é que nós devemos sossegar diante desse tempo que nós estamos passando. E agora vem, no final desse capítulo, o discípulo fala: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E nós sabemos quem é esse Jesus que cuida de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está conosco. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos encerrar cantando esse cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Ele está conosco todos os dias. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei
tua glória, o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque nós temos a Ti, Senhor, para confiar no momento como esse que nós estamos vivendo, Senhor. Ó Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo nos guarde, nos acompanhe e nos proteja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Lembrando que na quarta-feira nós teremos mais uma vez nosso culto sendo transmitido pelas redes sociais. Que Deus abençoe e dê uma excelente semana a todos, em nome de Jesus.